Esse tubo é de alumínio, dá para perceber, não é ferro magnético, não pega ímã. E como que ele gira quando é colocado dentro do estator de um motor, se ele não é ferro magnético? Sendo que é o campo magnético que faz girar o rotor. Foi essa pergunta que me fizeram. Não é o campo magnético que faz girar o rotor. Quem faz girar o rotor é a indução, portanto chama motor de indução, não motor magnético. Se o bobinado, essa bobina aqui do estator, gera um campo magnético, como que não é o campo magnético que faz girar o rotor? Como que funciona isso então? Se você quer entender como funciona, continue no vídeo. Eu sou o Roberto e esse é o canal Eletroamadorismo, é um canal de elétrica e eletrônica para amadores. Esse é um motor de indução de 6 pontas. Dá para perceber aí, ó, 6 pontas. Se são 6 pontas, quer dizer que tem 3 bobinas, 3 bobinados, né? Só que, se a gente observar aqui, ó, tem muito mais de 3 bobinas. Se observar também, existe aqui dentro desse estator ranhuras. Tá vendo, ó? Dá para ver as ranhuras, ó. No caso desse aqui, são 36 ranhuras. Se são 3 bobinas, elas estão divididas dentro de 36 ranhuras. Quer dizer que dá 12 ranhuras para cada bobina. Cada bobina tem 12 montinhos desse, correto? Essas bobinas são colocadas na sequência certinha, nessas ranhuras, RST, mantendo 120 graus, que é a defasagem da nossa rede, de maneira que fica um campo magnético girante, como se fosse um redemoinho. Essas ranhuras e esses montinhos de espira em cada ranhura é o que possibilita a gente definir o número de polos do motor. E o número de polo é o que define o RPM do motor. Analisando aí a fórmula, ó, pode ver a fórmula, ó. Número de polos é igual a 120 vezes a frequência dividido pela a rotação síncrona, que é o RPM síncrona aqui de dentro, ó, do campo magnético. Esse de fora aqui, ó, é a rotação, o RPM do eixo. Então tem uma diferença, que é chamado escorregamento. Tem um retardo ali, ó. O eixo, o rotor, não gira certinho junto com a frequência 60 Hz da rede, com a frequência do campo magnético. Então o campo magnético sempre está mais rápido do que o eixo do motor. Só para deixar claro essa fórmula aí, por que 120 vezes 60? 2 vezes 60 vezes 60. Na conversão de frequência para RPM, nota bem, a frequência, então no caso, 1 Hz, ela vai e volta, né? A corrente vai e volta dentro de 1 segundo. Ela tem 1 segundo para ir e voltar, seria 1 Hz. Então ela tem um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Então seria 2 semiciclos. Então, esses 2 semiciclos vezes os 60 segundos, que é 1 RPM, certo? Vezes os 60, que é a frequência, dividido pela rotação síncrona, que é a rotação do campo magnético. E pode observar que a rotação, no cálculo aí, a rotação do campo magnético vai ser sempre maior do que a rotação aqui real do eixo do motor. Como que esse campo magnético faz girar esse rotor aqui, ó, que não é magnético? Qualquer campo magnético que corta um condutor ou vice-versa vai gerar uma tensão induzida. Aqui no estator tem um campo magnético girante, correto? Quando tem aqui, ó, um material condutor no meio, esse campo magnético vai gerar uma tensão induzida aqui nesse condutor. Se gerou uma tensão induzida, vai gerar também aqui uma corrente, que é uma corrente parasita, ou aquela corrente Foucault. E se tem uma corrente e uma tensão aqui, vai gerar também um campo magnético. Um campo magnético girante de acordo com o campo magnético que está induzindo essa corrente para cá, para esse rotor. Aí vai ficar 2 campos magnéticos independentes. Um campo magnético nesse condutor e um campo magnético do estator. E o campo magnético desse rotor, que é um condutor, vai interagir com o campo magnético do estator, criando aqui um torque, fazendo ele girar. Eu vou fazer uma pequena demonstração do efeito da corrente de Foucault. Tem aqui esse condutor, que é um tubo de alumínio, esse ímã, pode ver que não pega ímã. Eu vou soltar esse ímã aqui dentro desse tubo. O que vai acontecer? O campo magnético desse ímã vai gerar uma tensão induzida nesse condutor, que vai gerar uma corrente de Foucault, que vai gerar um campo magnético nesse condutor. E o campo magnético desse condutor vai interagir com o campo magnético desse ímã, criando aqui um atrito.
que é o torque lá do rotor do motor, dificultando a passagem do ímã, correto? De maneira, se eu soltar o ímã aqui, ele vai levar um certo tempo para sair aqui embaixo. Então nota lá. Percebe que tem um retardo no ímã para sair aqui embaixo, ó. Ele demora um pouco para sair. Já se eu pegar esse tubo, ele vai sair rapidão, certo? Ele já sai muito rápido, ó. Diferente desse que vai demorar um certo tempo para sair aqui embaixo. Dá tempo de eu pegar com calma, ó. É exatamente esse efeito que ocorre no rotor do motor. Ele não gira devido ao campo magnético, e sim pelo atrito, né, pelo torque dos dois campos magnéticos, do rotor e estator. Então, se eu colocar simplesmente um condutor redondo aqui dentro, ó, não precisa ser magnético, simplesmente condutor. Quando gerar o campo magnético girante aqui, ó, ele vai induzir uma tensão nesse condutor, e a tensão é corrente parasita vai criar também, gerar ali um campo magnético nesse condutor, e esse campo magnético desse rotor condutor vai interagir com o campo magnético do estator, fazendo ele girar. Vai criar ali um torque aí, ó. É esse aí o vídeo, simples, mas creio que deu para ter uma base do funcionamento de um motor de indução. Se gostaram, deixe nos comentários. Se não gostaram, critica também, que tudo é válido. Obrigado por ter assistido. Abraço a todos.